Alô, bom dia pessoal, mais uma vez aqui para falar com vocês. Hoje eu vou falar de novo a respeito de narcisista. Narcisista tem, como já foi dito, em vários lugares. Qualquer lugar é possível a gente encontrar narcisista. Inclusive eu estava pensando hoje, narcisista, às vezes o terapeuta, o psicólogo, o qual a gente passa, né? Eu já passei já por psicólogo, o qual demonstrava uma característica narcisista. E olha para você ver que eu tava lá para me tratar, né? E eu passei por um psicólogo. Aliás, não foi um só não, passei por vários psicólogos, os quais demonstravam tinha característica narcisista. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que narcisista a gente encontra em qualquer lugar, e o narcisista, ele adora uma pessoa insegura, uma pessoa ingênua, uma pessoa que tem pouco entendimento. Só ele tá numa posição às vezes social maior do que a sua, começa a mostrar, começa a aparecer, ele começa a soltar as asinhas dele. Ele já demonstra as características, né, de narcisista. Às vezes no meio dos amigos que a gente tem na infância, a gente percebe a característica de um narcisista. Então, eu acredito assim que o narcisista, ele ataca a gente conforme ele sente, ele fareja a insegurança da gente. Isso na roda de amigos, na família, na escola, professor, tem professor narcisista que judia, que maltrata o aluno. Eu vejo que a única maneira da gente se defender desses seres, procurar se fortalecer, né? Claro que procurar um psicanalista é importante, mas é raro a gente conseguir um psicanalista que esteja do nosso lado, que comungam os mesmos sentimentos que a gente, né? Eu acredito que para um psicanalista, um psicólogo comungar os mesmos sentimentos que a gente, ele precisa estar livre, ele precisa ser uma pessoa humilde, porque só a humildade da pessoa vai fazer com que ela entenda realmente, profundamente o que a gente está sentindo. Ela vai ser uma pessoa empática. A empatia é muito raro encontrar. No dicionário diz que empatia é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, né? Ele sente a dor junto com o outro. Ele vê, por exemplo, uma pessoa sofrendo, alguém maltratando aquela pessoa, ele sente aquilo que está sendo com ela. Essa é uma pessoa empática, uma pessoa que se dói pela outra. E é raro isso. Às vezes, mesmo pessoa sendo empata, o narcisista não tem, mas eu penso assim que narcisista tem vários tipos, né? Tem grau de narcisismo. Tem um narcisismo que é mais perigoso que o outro, tem um que é mais leve, né? Que maltrata pouco, maltrata algumas pessoas, nem todas, tem um que já maltrata todas. Tem narcisista que maltrata um aqui e lá no outro lugar ele não consegue maltratar, o outro não dá abertura, né? Não facilita para ele, então ele não maltrata. Pelo contrário, às vezes ele pode ser maltratado, ele pode ser vítima de um outro narcisista lá. Ou pode ser, ou aquela outra pessoa pode ter uma segurança, pode ter uma firmeza. Coloque esse narcisista no seu lugar. E aí é onde o narcisista se enrosca. Então tem vários assim, características vários tipos de narcisistas. Não tem só um modelo. Eu acredito que não tem só um modelo de narcisista. Os comportamentos deles são variados. O intuito deles são variados. Apesar que muitos psicólogos, muitos analistas, psiquiatras, outras pessoas também que eu não confio, só o fato deles terem diplomas, isso não quer dizer que eles sabem de tudo, né? Porque eu vejo aí analistas, psicanalistas, aliás, dando depoimento, escrevendo livro, psicólogo escrevendo, psiquiatra escrevendo livros, e eles escrevem livros, às vezes não pela experiência que eles têm com o narcisista, né, em si. Eu digo, pelo sofrimento, pela a vítima que ele foi por um narcisista. Ele escreve livro, ele relata, ele conta uma história e tal, mas baseado no que ele ouviu no consultório dele. Então ele fala muito no livro, mas tudo teoria. Tudo foi baseado no que ele ouviu lá no consultório dele.
não por experiência própria. Eu, no meu caso, e você que está ouvindo aí, que sofre, que é maltratado por um narcisista, você tem uma experiência própria. Ninguém te falou, você sentiu, você sente a pessoa te maltratando, te coagindo. Você sente isso. Então é uma experiência. Agora, tem muitos psicólogos que não, é mais teórico. Aliás, tem psicólogo e analistas, psicanalistas, que também sofrem. Eu acredito que sofrem também. Por mais que ele seja. Eu conheço pessoas, conheço psicólogos que ele sofria, ele era vítima de narcisistas. Ele era psicólogo, mas era vítima. Para você ver então que o psicólogo não é suficiente, não quer dizer nada o fato dele ter um diploma, dele ser um analista e dele falar muito bem. Isso não quer dizer nada, isso não tira a possibilidade dele ser também um narcisista ou uma vítima de um narcisista. Então é complexo isso. O que eu penso, né, que é muito mais viável e seguro para a gente se defender de um psicopata, de um narcisista, de uma pessoa maldosa que manipula, que maltrata, que usurpam a gente, que pessoas que não têm um pingo de compaixão dos sentimentos, né, da fraqueza das outras pessoas. A única maneira da gente se defender deles é a gente se tratando, é a gente se cuidando, se fortalecendo, buscando o nosso interior. Já falei em outros vídeos que a gente não deve guardar mágoa, rancor, ódio, ressentimento, porque esses sentimentos são nocivos para a gente mesmo, né? A gente precisa trabalhar essas questões em nós, a questão da insegurança que a gente tem. Enfim, a gente precisa trabalhar a gente para se defender dessas pessoas, porque eles não estão nem aí conosco. E por mais que o psicanalista, o psicólogo fale do seu interesse em querer ajudar as pessoas que são vítimas de narcisistas, isso é só para causar impressão, para ir dar ibope. Mas no fundo, o interesse dele, na verdade, não é com você, é para dar ibope, é para render alguma coisa para ele. Então, o maior interesse em se defender, em se ajudar, deve ser você. Não caia, por mais bonitinho, charmoso que seja as palavras, por mais convincente que sejam as palavras de qualquer tipo de profissional ou qualquer outra pessoa comum na sociedade, com papo de querer te ajudar, que tem interesse em te ajudar, mesmo que seja amigos, é tudo abstrato, você não está vendo, você não sabe da verdade, a única verdade está dentro de você. Você sabe que você está sofrendo, que é real aquilo que você está sentindo, é só você que está aí, então cabe a você acreditar em você, lutar por você. Existe bastante formas para você se tratar, bastante conteúdo na internet que você pode usufruir, conteúdos bons. É claro que tem conteúdos que algumas coisas você retém, algumas não. Por mais best-seller que seja aquele livro ou aquele palestrante, algumas coisas você tem e algumas coisas não. É isso que fala na Bíblia. As coisas boas você retém e as coisas não, outras coisas não. E como eu te falei, não confie em ninguém, por mais autoridade que ela seja, por mais diplomática, por mais sociável, por mais status que ela tenha, sabe, cargo social, enfim. Qualquer tipo de influência que ela tenha não pode deixar te influenciar. É só assim que você vai se tornando mais forte, tendo conhecimento de quem são as pessoas e conhecendo cada vez mais você, né? Aceitando que você é uma pessoa insegura, uma pessoa fraca, né? E lutando para trabalhar essa fraqueza que você tem em você. Porque eu falo isso com toda segurança. Eu sempre fui uma pessoa insegura, emocionalmente desequilibrada. Eu fui muito isso. E hoje, depois de bastante luta, conhecimento, sabe assim, experiência e procurando me entender, né? Demorou anos para isso. Demorou anos. Não foi do dia para a noite, não. Então, a melhor forma que eu vejo para se defender dos abusos das pessoas, né, na rua, com qualquer um na sociedade, porque tem pessoas na sociedade que são narcisistas. Às vezes, se você dá abertura para uma pessoa na rua, ela aproveita de você. Isso é uma característica narcisista, é um abuso. Às vezes você não está muito afim de ouvir aquela conversa, às vezes você acaba engolindo,
sem querer tal conversa, tal assunto. Às vezes um gesto só de uma pessoa já é uma característica narcisista. Eu penso assim. Então a única forma de você se libertar é procurando se conhecer cada vez mais, procurando saber os seus pontos fracos, as suas inseguranças, os seus medos, porque o medo conta muito. Porque o narcisista, ele fareja o seu medo, a sua insegurança. É tipo um cachorro. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei muito por essa experiência de sentir medo, sentir na pele o medo de um cachorro e ele morder eu por esse sentimento meu. E depois que eu comecei a trabalhar esse sentimento de medo diante desse mesmo cachorro, foi acabando. Então a gente precisa trabalhar o medo, a insegurança na gente. E para isso existem leituras, a Bíblia ajuda bastante a gente a tomar consciência da gente mesmo, sabe? Tem os livros aí, os quais eu já sugeri e sugiro aqui novamente. O livro da doutora Pacheco, que é A Cura pela Consciência, que lá no livro fala muito de você tomar consciência das suas patologias. E quando você toma consciência das suas patologias, você vai aprender a lidar com elas, aprender a lidar com medo, com raiva, com ódio, porque isso interfere muito na gente. É inconsciente isso. Mas quando você passa a tomar consciência das suas patologias, você vai tomando posse de você. E também tem um livro Limites, né? Quando dizer sim e quando dizer não. É muito importante você saber dizer sim, saber dizer não, porque as pessoas aproveitam de quando você diz sim na hora errada, para as pessoas erradas. Né? Às vezes você não tem condições de ceder tal coisa, tal situação, tal tempo, e você cede, não consegue dizer não. E é onde você fica no prejuízo, e as pessoas captam isso, essa fraqueza sua. Por isso que elas te procuram. E isso, como eu te falei, existe em qualquer lugar, no meio da sociedade, dentro de casa com a família, filho, irmão, amigos. Você precisa ir trabalhando você mesmo, que você se afaste por um período das pessoas, feche a cara, muda seu comportamento até ir se curando da raiva, do ódio, porque dá raiva e dá ódio na gente. Claro, a gente fica ressentido. Vai acumulando isso dentro da gente sem a gente deixar escapar, sem ter um escape. E isso pode causar doença mais tarde na gente. Crise de pânico. Um dia eu quero falar aqui sobre a crise de pânico. Pessoas que sofrem de crise de pânico. Eu já sofri. Até hoje ainda passo alguns momentos por isso. Porque eu estou, há pouco tempo, deixei de fumar o tabaco. E ainda me sinto ainda em abstinência por causa desse vício, sabe? Então eu conheço muito bem a questão do crise de pânico, mas uma hora eu quero contar com detalhes, quero ler aqui um livro que eu li que me ajudou bastante sobre a crise de pânico. Assustador, tá bom? Eu acho que tá bom de falar, né? Já tá aqui com 16 minutos, 17 minutos já, eu acredito, então tá bom. Tá? Não deixe de se inscrever no canal, meu nome é Roberto Agapito, se inscreva aí no canal, se encontrar é preciso. Pra gente ir se ajudando, né? Deixa no comentário aquilo que te atormenta, alguma coisa que você quer que eu coloque, um tema para eu estar fazendo a respeito. Né? Eu passei por muitas experiências, hoje eu estou com 53 anos e tenho muita experiência. E eu venho aí de uma situação muito constrangedora, sabe? Sofri muito, é lógico que fiz muita gente sofrer, mas depois eu tomei consciência disso, me arrependi profundamente. E no meu sentimento de culpa, eu fui abusado muito por narcisista. Tem um detalhe também, né, que eu quero fazer um vídeo a respeito do sentimento de culpa, que narcisistas aproveitadores por pessoas que se sentem culpadas. Bom, valeu, obrigado, se inscreve, dá o like e até o próximo vídeo. Tchau!